Boa noite, amados irmãos, irmãs e convidados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um artigo do JAV. E hoje nós vamos iniciar aqui o JAV 346. E o título do artigo que eu vou falar com vocês é O Antes e o Depois. Ó Senhor Jesus! Mas antes mesmo de iniciarmos, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, tá? Se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E quando você faz isso, você coopera conosco, porque aí o YouTube entende que aquela mensagem é muito importante e indica as mensagens para outras pessoas também, amém? E assim você vai cooperar conosco com o avanço da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos falar um pouco sobre o antes e o depois. E o que seria, né, o foco dessa mensagem? É nós falarmos o antes e o depois de nós mesmos. E aqui nós vamos ver, no caso, na experiência de uma pessoa cristã, o que é o antes e o que é o depois dela. Não é verdade? E é importante nós pensarmos nisso, porque quando nós somos salvos pelo Senhor, antes de ser salvos, nós vivemos a nossa maneira, da forma que nós queremos, da forma que nós imaginávamos ser correto, amém? Mesmo que nós não tenhamos feito nenhum pecado grosseiro, mas nós vivíamos em nós mesmos. Pegar, por exemplo, eu mesmo, eu vivia em mim mesmo, fazendo as minhas coisas, o que agradava a minha mente, o que agradava a minha emoção e a minha vontade. Sem me preocupar com o amanhã, sem me preocupar com o Criador, porque até então Deus era somente o meu Criador. Mas a partir do momento que eu criei no Senhor, que eu recebi Ele para dentro de mim, aí Ele deixou de ser meu Criador e passou a ser o meu Pai, aleluia. Aí eu passei a ser filho de Deus. Então, a partir desse momento, tem o antes e o depois do Tiago, amém? Aleluia. Então, para você, amado irmão e irmã, você também tem essa experiência de ter o seu antes e de ter o seu depois. E para você ainda que não creu no Senhor Jesus, você ainda está vivendo no seu antes. Então creia no Senhor para ter essa nova vida e começar a viver o seu depois de conhecer o Senhor, depois de conhecer o seu Pai, amém? E aí sim você vai ver a mudança que tem na sua vida, assim como eu tive na minha, e assim como os irmãos também têm a sua experiência também, amém? O testemunho de conversão de uma pessoa, do que ela era e o que ela passou a ser depois que ela conheceu Jesus, isso é muito importante porque é uma forma também de mostrar para as pessoas a salvação de Deus. O testemunho de cristão é uma pregação do Evangelho. Ainda que um cristão não abra a boca para falar explicitamente de Jesus, mas o seu testemunho, o seu modo de falar, o seu modo de agir, né, o que ele deixou no antes para viver o depois com Jesus, isso já é um testemunho de salvação e isso agrada a Deus. E isso é para glorificar a Deus pela sabedoria e pelo conhecimento dele. Amém? Aí vamos ler uma porção da palavra aqui em Romanos 11, dos versículos 13 a 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Então aqui é sabedoria e conhecimento de Deus, a minha salvação, a sua salvação. Porque o que nós éramos para o que nós nos tornamos depois da salvação do Senhor, é só Deus para fazer essa mudança na nossa vida. Nós temos casos até mais, né, de pessoas que eram muito terríveis antes da conversão, mas depois que conheceu Deus, conheceu o amor, conheceu a luz, conheceu a paz, a vida dele mudou, e aí nós passamos a conhecer, a ter noção da sabedoria e do conhecimento de Deus ao salvar o homem. E aqui fala, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Nós não demos nada ao Senhor. O nosso antes não foi aprazível a Deus, não agradava a Deus.
nós não demos nada a Ele para que nós pudéssemos ser restituídos de alguma coisa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu seu próprio Filho, sem nós merecermos nada, sem nós termos feito nada para Ele, mas Ele nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, porque aqui no versículo 36 fala, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E todas as coisas incluem você e também me inclui, amém? Nós somos dele e por meio dele e para Ele, amém? Louvado seja o Senhor. Então toda a história de salvação, todo testemunho de salvação, ela soa como uma canção de amor. É a canção de amor de Deus para com o homem. Em todas as experiências que nós vemos na Bíblia, em todas as histórias que nós vemos na Bíblia, nós não vemos uma história inicial ali, o antes de uma pessoa indo buscar a Deus. A Bíblia, ela sempre demonstra Deus indo até o homem. Sempre Deus buscando o homem onde ele estava. Amém? Independente da condição do homem, Deus ia, buscava, resgatava, amava, curava, salvava o homem. Amém? E por isso sempre tem o antes e o depois. O conhecer Deus é o fato crucial na vida do ser humano, que é a partir daí que ele tem um novo nascimento. Ele tem o velho nascimento, que é o antes dele, e o novo nascimento, que é com Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. E a história que eu quero falar para vocês hoje, uma história da Bíblia, é sobre Paulo. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Primeiramente o versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13, amém? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Vamos ler só até essa parte. Então aqui esse é o antes de Paulo. Antes de conhecer Jesus, ele era blasfemo, ele era perseguidor e ele era insolente. Ou seja, ele blasfemava, ele falava contra Deus, ele falava contra Jesus. Ó Senhor Jesus, ele falava mal, ele difamava seu nome, ele perseguia, aqui o perseguidor, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor, ele pegava a autorização para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então toda essa maldade que tinha no coração de Paulo era contra o Senhor. Ó Senhor Jesus, e aqui também ele era insolente, ou seja, ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele se achava melhor que todas as pessoas. Na verdade, ele poderia se achar até melhor que Jesus, porque ele não cria em Jesus como seu Salvador. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, nós vemos que Paulo antes, ele era assustador, ele era terrível. Ó Senhor Jesus. Mas aqui mesmo no versículo 13, a parte B, olha só. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Agora o 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, quando ele tocou no Senhor Jesus, ele obteve misericórdia. Aleluia! Assim é o meu testemunho, amados. Eu era uma coisa antes, mas quando eu conheci o Senhor, eu toquei na misericórdia do Senhor. Eu toquei na graça do Senhor. E aí o meu depois já é um viver com o Senhor. Um viver com alegria, um viver com diligência, um viver de amor, de paz, independente das pressões que a vida traz, independente das pressões que o mundo traz, independente das pressões financeiras, psicológicas, espirituais, todo tipo de pressão que vem em cima de nós, independente disso, eu estou em paz porque eu estou em Cristo, amém? O que me dá paz é estar em Cristo, mesmo na tristeza, mesmo nas dificuldades, o que nos dá paz é estar em Cristo. Por isso o meu depois, ele é tão diferente. Se acontecesse algo, no meu antes de crer no Senhor, uma tristeza, talvez eu ficasse para baixo por um bom tempo. Mas hoje, se vem uma situação, mesmo que bata aquele sentimento negativo em algum momento,
a gente leva isso ao Senhor e o Senhor nos alivia, aí o Senhor nos enche de paz, nos enche de alegria. Então o viver depois de crer no Senhor é um viver de depender dEle. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aqui Paulo, que era uma pessoa terrível, nós vimos o que o Evangelho fez com ele. O Evangelho é capaz de perdoar. O Evangelho, ele traz a misericórdia de Deus. E aí eu quero ler para vocês aqui o que o artigo fala sobre misericórdia. Diz assim: a misericórdia é reconhecida como um atributo de Deus capaz de alcançar o miserável pecador. Ninguém pode fazer nada por um pecador, mas a misericórdia de Deus é capaz de trazê-lo para um lugar em que a graça divina pode atuar. Olha que maravilhoso, Senhor Jesus. Então a misericórdia é um atributo de Deus, amados. O ser humano, por si só, ele não consegue ter misericórdia do seu próximo, mas Deus, ele conseguiu ter misericórdia de mim, ele pode ter misericórdia de você, basta você voltar o coração a Ele, amém? Ele é capaz de ter misericórdia e Ele alcança o miserável pecador, ou seja, aquele que se volta o coração a Deus e fala: Senhor, eu realmente sou um pecador. Aí ele consegue tocar na misericórdia do Senhor. E o Senhor misericordioso, ele traz essa pessoa para receber a graça divina. E aí o nosso depois da nossa conversão, né, o nosso testemunho, ele se torna um aroma agradável. Amém? Se antes de crer no Senhor eu era uma pessoa murmuradora, hoje não, hoje eu sou uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Então onde eu for, acontece algo comigo, em vez de eu exalar, né, um cheiro que não é agradável às pessoas, eu exalo o perfume de Cristo. Ó Senhor Jesus, como é você, amado, no seu dia a dia? Você é uma pessoa que transborda coisas negativas para as pessoas que estão ao seu redor? Ou você transborda, né, o bom perfume de Cristo? Senhor Jesus, aqui no versículo 14 ele falou, Paulo diz: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus com fé e o amor. Amém? É isso que precisa também transbordar de mim e de você. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também o versículo 15. Senhor Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como que era a situação de Paulo. Ele reconhecia que ele era o pior dos pecadores, ele era o principal pecador. Olha o que Paulo era antes de conhecer o Senhor. Ele era o pior dos pecadores. Amados, independente da sua situação, independente do que você fez antes de ser salvo pelo Senhor, creia que o Senhor já perdoou. Então tudo que foi o nosso passado, o nosso antes, já foi apagado. O Senhor não se lembra mais. E se vez ou outro o inimigo quer trazer dano à sua mente, ele quer jogar setas, te lembrando de coisas passadas, irmão, lança o inimigo no lago de fogo em nome de Jesus. Toda seta do inimigo lança no lago de fogo em nome de Jesus, porque tudo que era antes, para o Senhor já não faz sentido, o Senhor não se lembra. Então para que você lembra do seu passado? Lembra-se agora, todo momento, lembra do depois, lembra da sua salvação, lembra da sua comunhão com o Senhor, lembra da leitura da palavra. É isso que traz esperança para a gente nos dias atuais. É nós desfrutarmos do Senhor, é nós lembrarmos da morte do Senhor. Ó Senhor Jesus, é nós lembrarmos da palavra, é lembrarmos dos hinos, é lembrarmos das reuniões, é lembrarmos dos irmãos. É isso que traz esperança para mim e para você. Esse é o nosso viver depois de crer no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar, versículo 16 e o 17, amém? Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, e amém. Aleluia! Então, até o nosso passado, amados, ele só serve para uma coisa, para evidenciar
Cristo Jesus e sua longanimidade. Porque o que nós éramos, quando o Senhor nos salva, e nós mudamos, e nós somos transformados pelo Senhor, evidencia quão longânimo Ele é para comigo e para com você e para com todo ser humano que crê nele. O Senhor pode mudar as pessoas realmente da água para o vinho, pode transformar uma pessoa de terrível pecador, assim como Paulo, em um dos maiores, ou pelo menos o apóstolo em que o Senhor pôde contar bastante, que escreveu várias epístolas, escreveu quase metade do Novo Testamento, uma pessoa que perseguia a igreja, ele passou de perseguidor a um instaurador da igreja. Ele ia nas cidades, ele pregava o evangelho, ele levantava irmãos, ele levantava igrejas. Ó Senhor Jesus! Então isso é para evidenciar quão bondoso é o nosso Deus, quão longânimo é o nosso Senhor, e que Ele não importa com o pecado, mas Ele importa com o pecador, Ele importa com você, Ele se importa comigo, amém? Louvado seja o Senhor, e tudo isso é para a glória e para a honra do nosso Senhor, amém? Essa é a mensagem que eu queria passar para você, que nós possamos testemunhar o Senhor dia a dia para nós que somos cristãos, que nós possamos perfumar todos os ambientes, levando o bom perfume de Cristo, declarando que nós éramos algo, mas que hoje nós somos filhos de Deus e que nós invocamos o nome dEle, amém? Louvado seja o Senhor. Antes de encerrar, eu quero orar por você e por mim também, amém? Senhor, muito obrigado pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha casa. Te agradeço pela igreja em Ribeirão das Neves. O Senhor continue abençoando os irmãos grandemente. Também cada pessoa que está assistindo agora, Senhor. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor possa mudar a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Que possa ter um antes e um depois de crer no Senhor. Que o Senhor possa nos transformar cada dia mais. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos dá paz, nos dá alegria. Senhor, louvado seja o Seu nome. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.